ou tem um desafio de ser uma empresa produtora de etanol, na medida em que já somos uma empresa produtora de biodiesel. E, a partir dessa referência, portanto, definimos, no primeiro trimestre desse ano, o nosso plano de negócios. Um plano de negócios que oferece como desafio para esta empresa um padrão de investimentos importantes para os próximos 5 anos. É nossa responsabilidade, é nosso desafio, assegurarmos investimentos na área de biocombustíveis de 2,4 bilhões de dólares nos ativos produtivos de etanol e biodiesel, majoritariamente concentrados na área do etanol. Nós ainda não produzimos, não somos produtores de etanol, mas temos uma meta clara de produzirmos etanol ainda no ano de 2009. Nós queremos, como Grupo Petrobras, fortalecermos a nossa presença na infraestrutura, estamos comprometidos com investimentos na infraestrutura, especialmente no alcoduto, instrumento fundamental, na nossa opinião, para ampliarmos competitividade e qualidade ambiental na produção e na distribuição do etanol. Estamos também com investimentos importantes na área da pesquisa. Nós temos uma tradição de vanguarda tecnológica e queremos compartilhar os esforços nacionais na produção da pesquisa, de tal forma a preservar o Brasil numa condição de vanguarda tecnológica em todas as etapas da produção de biocombustíveis, particularmente comprometidos com as pesquisas na área da lignocellulose neste momento, e com metas audaciosas. Nós queremos, já no próximo ano, trabalharmos com uma planta de demonstração na produção de etanol através da lignocellulose. Portanto, temos investimentos importantes na área da infraestrutura, especialmente o alcoduto, não só, mas condicionando toda a nossa estrutura de logística que dispomos para adequarmos a uma estratégia de expansão, não só diretamente da Petrobras, mas como todo o nosso setor de produção de etanol. Temos investimentos importantes que estamos operando na área da pesquisa e investimentos importantes na atividade produtiva diretamente. A estratégia de participação no segmento etanol é uma estratégia de participação minoritária. Nós participamos e somos uma empresa entrante nesta atividade, nós temos muito o que aprender e queremos participar de uma forma ativa, mas numa condição minoritária, tanto em projetos greenfield como em projetos brownfield. Estamos definindo a nossa carteira nesse momento, obviamente, a partir de algumas exigências e de algumas responsabilidades que são claras para a Petrobras Biocombustível. Nós queremos compartilhar experiências diferenciadas. Nós queremos compartilhar experiências de vanguarda desde o ponto de vista da qualidade dos ativos de produção. Nós sabemos que esta atividade ela será puxada, demandada, fundamentalmente pelas exigências ambientais. Eu penso que o Brasil, que é modelo e continuará sendo esta referência modelar, exemplar, em escala nacional, em escala mundial, buscará valorizar todas as iniciativas que colocam a nossa indústria, esta atividade econômica, na vanguarda tecnológica da produção ambientalmente sustentável. Portanto, as diretrizes que orientam os nossos investimentos nesta área serão diretrizes fortemente marcadas pela qualidade do ativo desde o ponto de vista ambiental. Sermos referência em desenvolvimento sustentável, estarmos preparados para as maiores exigências de certificação em escala nacional, em escala mundial. Portanto, esta é uma diretriz clara que está orientando todas as opções de investimento que faremos este ano, nos próximos 5 anos, da Petrobras Combustível, na atividade do etanol, e também que orienta os nossos investimentos na área do biodiesel. Desde já incorporar nas escolhas dos investimentos as menores reduções, ou as menores emissões de carbono, auxiliarmos a construção de metodologias claras em relação à análise de ciclo de vida. Termos, portanto, investimentos que desde já nos preparem para uma estratégia que é fortemente concentrada numa estratégia exportadora. A Petrobras Biocombustível pensa a sua entrada no mercado a partir de uma estratégia fortemente marcada
com uma estratégia exportadora. Vamos e queremos participar do percentual de parcela do crescimento nacional, mas a estratégia central nossa é uma estratégia exportadora. E, desde já, portanto, prepararmos a nossa capacidade de produção para respondermos todas as eventuais normativas em relação às variáveis ambientais que estão sendo definidas em escala mundial. Portanto, a Petrobras define a sua estratégia ou atualiza a sua estratégia na medida em que, há vários anos, já compartilhamos com o setor produtor de álcool e etanol nas várias etapas, nas várias formas que nós temos de participar, basicamente, na distribuição e através da nossa estrutura de logística. Nós mudamos esse paradigma, passamos a atuar diretamente na produção a partir desses nossos referenciais. Por fim, compartilhar seguramente com uma expectativa de todo o setor. As informações que eu obtive da presença da ministra Dilma ontem aqui dão conta de um compromisso do governo federal em trabalhar em duas diretrizes fundamentais que nós acompanhamos e que nós acompanhamos no sentido positivo. Me parece que o próprio diretor Dornelles traz para nós. É fundamental que os marcos regulatórios disso que queremos, que é a expansão da produção do etanol e, portanto, da expansão da produção de cana no Brasil, disponham de marcos regulatórios claros, de tal forma que nós possamos apresentar uma estratégia de crescimento com segurança e demonstrar os nossos compromissos claros em relação a esse marco regulatório ambiental. E que, portanto, não venhamos a cair em eventuais estratégias restritivas à nossa produção pela ausência de um marco regulatório ambiental claro ou pela ausência de um marco de expansão territorial da produção da cana-de-açúcar, claro, no nosso país. E o segundo é um marco regulatório mais claro, talvez mais adequado a estas novas exigências em relação às relações sociais, às relações trabalhistas que envolvem toda a nossa atividade. É evidente que o Brasil avançou muito e tem condições hoje de estabelecer parâmetros, paradigmas inovadores e claramente orientados pelo nosso compromisso civilizatório em relação às relações de trabalho, às relações sociais e os impactos regionais desta atividade em todo o nosso país. E, com isso, orientarmos com segurança uma rota de investimentos, uma estratégia de investimentos neste setor. São esses os elementos, portanto, que eu trago para o debate, que marcam a posição da nossa empresa. Uma empresa que quer se associar a este esforço de investimento nacional para ampliarmos a nossa capacidade de produção, para ocuparmos uma presença cada vez maior no cenário internacional como ofertantes de um combustível com esta qualidade ambiental e colaborarmos para que a atividade econômica do etanol e do biodiesel no Brasil guardem cada vez mais qualidade ambiental, qualidade social e integração territorial, colaborando ativamente com uma estratégia de desenvolvimento nacional. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Miguel Rossetto, ex-ministro. Muito importantes as suas declarações e que trazem todo o peso da Petrobras, empresa que nós temos que reconhecer que desempenhou um papel fundamental para que o etanol de cana do Brasil atingisse os patamares que atingiu hoje e o sucesso que atingiu, pelo esforço que a Petrobras desenvolveu na distribuição desse combustível em cada rincão, de norte a sul, de leste a oeste, coisa que a gente observa tem sido um entrave ao desenvolvimento do etanol nos Estados Unidos durante décadas e também na Europa. Então, sem a Petrobras, que hoje representa 35% do mercado de distribuição, é isso, doutor Marcos? Um pouco mais, 40%? Sem dúvida, o etanol não teria atingido esses patamares. Muito bem, então, doutor Mário Lindenheim, da BP Biofuels. BP vai investir $1 bilhão mesmo em açúcar e álcool, ou álcool.
Ministro Rossetto, demais colegas da mesa, senhoras e senhores, bom dia. Desde que a BP constituiu em sua unidade mundial de negócios biocombustíveis em 2006, formamos muitas novas parcerias. Temos a honra de sermos recebidos hoje, neste evento, como membro da indústria brasileira do etanol. Por que biocombustíveis? Nesta manhã, eu quero falar com vocês sobre as razões pelas quais a BP, uma empresa global de petróleo e gás, escolheu os biocombustíveis como parte de seu portfólio de energias alternativas. E, em particular, por que decidimos fazer investimentos significativos no Brasil. Como a maioria dos participantes do setor de energia, vemos duas tendências acontecendo no mundo de hoje. A primeira é a busca por maior segurança energética, em um mercado no qual a demanda está aumentando e a oferta está sob pressão. A segunda é a necessidade de tratar o risco de mudanças climáticas. Nós sabemos que a demanda por energia vai aumentar, com recessão ou sem, porque a população mundial está crescendo a uma taxa sem precedentes. E em países mais populosos, como o Brasil, a industrialização está ocorrendo de forma muito rápida. A demanda cresce e o suprimento de combustíveis fósseis está se consolidando. Vale lembrar que cerca de 70% das reservas comprovadas de petróleo estão localizadas em apenas 7 países, e a metade das reservas de gás natural em apenas 3. As mudanças climáticas também não podem ser vistas como um assunto para o longo prazo, mas como uma realidade que precisamos enfrentar agora. A eficiência energética se torna imprescindível, assim como o uso de larga escala das fontes de energia de baixo carbono. Sob a ótica de combustíveis, acreditamos que biocombustíveis são o único caminho prático para tratar esses dois temas. Em outras palavras, promover o crescimento e a segurança do suprimento de grande escala com o carbono baixo. Os biocombustíveis complementam o que as montadoras estão fazendo para melhorar a eficiência dos veículos e a gestão da demanda. Deixe-me agora abordar um pouco sobre a estratégia da BP. A BP acredita que a indústria de biocombustíveis será muito grande. Exatamente quão grande dependerá de muitas variáveis, incluindo o processo de tecnologia, o desenvolvimento de políticas específicas. Muitas estimativas projetam que a participação dos biocombustíveis na matriz será de aproximadamente 20% no ano de 2020. A Agência Internacional de Energia dos Estados Unidos projeta que 26% dos combustíveis para transporte serão biocombustíveis em 2050. Assumindo que essa projeção inclui biocombustíveis avançados, ou seja, aqueles cuja densidade é maior do que o etanol, então as reduções de gases de efeito estufa desses combustíveis pode chegar a 2 bilhões de toneladas em 2050. Dentro da BP, nós acreditamos que uma penetração ainda maior é possível, com um nível correto de investimento em tecnologias avançadas e principalmente no desenvolvimento da infraestrutura. Consideramos uma participação de 30% como possibilidade real para um horizonte de tempo entre 2030 e 2050. Os biocombustíveis já estão contribuindo para o aumento da segurança energética. No Brasil, o consumo de etanol é maior do que o da gasolina, e os biocombustíveis substituíram cerca de 26 bilhões de litros de gasolina nos Estados Unidos. É por isso que estamos investindo quantias significativas em biocombustíveis. Os investimentos que anunciamos até agora em operações de pesquisa,